Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Esse canal vem tratar de temas educacionais, assuntos educacionais. E nos vídeos que a gente vem trabalhando agora, a gente está discutindo a questão da relação entre a ABP, a aprendizagem baseada em projetos, e os métodos ágeis, né? Nós explicamos nos vídeos anteriores que são abordagens, uma lá do mundo educacional, né, a ABP, e os métodos ágeis, especialmente o Scrum, que vem lá no mundo corporativo, mas que tem uma sinergia, eles começam a surgir razoavelmente no mesmo contexto histórico e que podem ser trabalhados em conjunto dentro da escola. E nesse trabalhar em conjunto dentro da escola, no último vídeo, nós colocamos uma videoaula, explicamos o papel de quem é quem no processo, quais são as orientações, quais são as ideias. E nesse bate-papo de hoje, vai ser um vídeo que não vai ser uma videoaula propriamente, vai ser um vídeo tutorial. Quer dizer assim, eu vou ofertar para vocês uma ferramenta que é poderosa, ajuda bastante os alunos a desenvolverem um olhar para a realidade. E esse olhar para a realidade, essa ferramenta, é a matriz fofa ou SWOT. Ela é bastante usada no mundo corporativo e é a primeira organização assim, da realidade, que o aluno pode olhar assim, poxa, como que eu penso sobre a realidade? Por quê? O que é eu pensar sobre a realidade? É você olhar, você fragmentar ela para você depois ter um olhar de totalidade. Então, por que ela é uma ferramenta poderosa? Porque ela te dá um olhar de totalidade sobre as questões. Normalmente, aqui acompanhando aqui na setinha, ela é uma coisa coletiva, porque ela vai tratar da instituição, da organização, da empresa e etc. Mas também dá para ser utilizada de maneira individual. E eu vou explicar por que depois vocês precisam utilizar das duas formas. Primeiro, eu oriento que utilize de maneira individual, principalmente se você for trabalhar com os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Se eles for o primeiro contato que eles vão ter com a matriz fofa, eles precisam aplicar neles mesmos. Por quê? Logo no primeiro ano do ensino médio, eles vão fazer um projeto empreendedor e eles estão vindo lá do ensino fundamental 2 com aquela caoticidade toda. Então, eles precisam entender quem eles são, para eles começarem a colaborar e trabalhar em equipes, como eu expliquei lá, que é uma necessidade da ABP e dos métodos ágeis do Scrum. Então ele precisa entender um pouco, né, nas questões internas dele, né, que isso aqui você pode utilizar não só no componente curricular de empreendedorismo, mas também de projeto de vida. São dois componentes que estão na matriz curricular do Estado do Rio de Janeiro, né, na SEDUC. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a questão interna. Ele vai entender quais são suas forças, ele vai ter que discutir com ele mesmo quais são suas forças, o que ele tem de, vamos dizer assim, de talentos, de facilidades que ele pode exercer na vida, de uma maneira geral, na escola ou potencialmente no mercado de trabalho, e quais são as suas dificuldades, o que ele faz mal. Ah, eu não falo bem em público, então, é uma fraqueza. Eu não sou bom em esporte, é uma fraqueza. Então você precisa o quê? Vai criando tipo um relatório interno, né, das suas forças, né, suas potencialidades e suas fraquezas. Isso é válido para todo ser humano para ele ter uma ciência de si. E depois ele passa para as questões externas. Olha, quais são as oportunidades que eu tenho? Eu estudo numa boa escola? Beleza, então entra aqui. Ah, não, eu estudo numa péssima escola. Então é uma ameaça, é uma questão externa. Ah, meus pais são muito presentes na minha vida, eles me dão toda a força, eu não preciso trabalhar, eu só venho aqui estudar. Então aqui é uma oportunidade. Não, meus pais são ausentes, eu preciso correr atrás, batalhar pelo meu dinheiro, então isso é um problema, é uma ameaça, porque você trabalhar e estudar, o trabalho pode ameaçar o seu próprio estudo. Então, ele compreendendo isso, é a primeira parte do processo. Eles vão ter dificuldades no primeiro ano do ensino médio, principalmente. Então, o que eu oriento? Vocês, quando forem estabelecer as equipes do Scrum, vocês façam o primeiro individual, eles estabeleceram a equipe, e eles, na própria equipe que eles escolheram, eles vão ter tido já uma interação aí de mais ou menos um mês, porque quando eles começarem a realizar o projeto Entre Empreendedor, que é no segundo bimestre, eles já se conhecem
pelo menos há 2 meses estão interagindo, no mínimo, né? Às vezes eles estudaram no mesmo colégio público, no sistema municipal, né? Na rede municipal. Então os colegas vão falar: olha, isso aqui que você está falando, você está viajando, isso aqui não é uma força que você tem, na verdade é muito pelo contrário, você tem uma fraqueza. Ah, não, essa oportunidade aqui que você está falando também não acontece assim, não. Isso aí é uma fantasia sua. Na verdade, a sua família funciona dessa forma. Ou então, se ele acha que a família dele é muito ruim, fala assim: não, o outro aluno falando. Então, ele vai questionando sobre si próprio. Então, o primeiro passo é você entender a si próprio para poder entender uma coisa que é maior, né? A gente começa a desenvolver a nossa cognição, né, durante toda a nossa vida, é o quê? A partir da proximidade, você vai entendendo a si e a realidade, e essa realidade vai cada vez o quê? Se ampliando. E quando a gente entra a parte coletiva, é quando eles vão começar o projeto intraempreendedor. Nesse projeto, eles vão o quê? Analisar as forças da escola, as fraquezas da escola, as oportunidades que a escola tem e as ameaças que a escola tem. Então, quando ele organizar isso, ele vai ter o quê? Uma série de problemas que ele vai identificar e vai saber ponderar a viabilidade das coisas serem realizadas, uma inovação. Lembra que eu falei para vocês na videoaula. Você com a ABP, você vai colocar uma questão motriz, você vai colocar uma âncora, e nessa âncora e a questão motriz vai sendo aplicada, nesse momento você já pode implementar o quê? Essa matriz fofa ou SWOT. Então ele vai ter o que? Uma consciência maior de como realizar isso aqui para a escola. Então vai ser muito interessante, ele vai começar a averiguar os problemas e você vai começar, como professor, a fazer reuniões, né, com os alunos e estabelecer o quê? Projeto intraempreendedor da equipe. Então, foi isso aí que eu queria trabalhar para vocês, trazer nesse vídeo tutorial, que é uma ferramenta poderosa, e no próximo vídeo a gente vai trazer outro vídeo tutorial falando de outra ferramenta que, se a sua escola tem internet, vai ajudar bastante.